Para que você possa entender um pouco melhor a mensagem, é sempre bom o pregador dar o título, para que o ouvinte possa caminhar dentro do sermão. O tema desta noite é Evidências da Graça. Não está postado aqui, mas está aí na internet. Evidências da Graça. Há alguns anos, há mais de 20 anos, eu morei numa cidade chamada Parauapebas, no Pará. Existem duas cidades, Parauapebas, no Pará, e Paraupebas, em Minas Gerais. Apesar de ser filho de mineiro, eu não conheço Paraupebas, que é em Minas. Mas Parauapebas foi uma cidade onde eu vivi um bom tempo e pude presenciar ali algumas coisas. Ali próximo, na Serra dos Carajás, fica uma das maiores minerações do mundo, de onde vai muito minério para a China e para outros países. Portanto, a cidade de Parauapebas, ela era muito movimentada na época. Vinha pessoas de fora, de vários lugares, e na época em que eu morei, bem no início daquela cidade, o trânsito ali era um caos. Constantemente acontecia ali acidentes, e outra coisa que acontecia várias vezes naquela cidade, tudo estava começando, o Brasil inteiro estava indo para aquela cidade. No ano de 2002, aquela cidade foi onde o adventismo mais cresceu no mundo, só para você ter uma ideia. E ali, então, um dia, nós presenciamos algo muito interessante, que nos ajuda a entender o tema de hoje à noite, Evidências da Graça. Um cidadão estava transitando uma das principais avenidas daquela cidade, e de repente ele bateu num motociclista, isso mesmo. E ali, ao descer do carro para socorrer a pessoa que havia se machucado mais, claro, o motoqueiro, houve ali uma grande aglomeração e começaram a discutir umas com as outras e principalmente com o Antônio, que era o condutor do veículo. E então começaram a falar algumas coisas e tal, e no momento perguntaram a ele quem ele era, e ele se identificou como sendo um cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando ele falou que era um cristão, algumas pessoas o acusaram dizendo assim, imagina, né, sendo cristão você fez o que fez, veio nessa velocidade, bateu no homem, quase matou o homem e ainda queria fugir do local, mas não era bem assim, o homem não queria fugir do local. Mas no meio daquele tumulto apareceu uma pessoa que conseguiu apresentar para o grupo ali presente, para todos os presentes ali, evidências da graça na vida do Antônio. Aquela pessoa chegou, foi abrindo caminho e numa voz, num tom bem audível, ele virou para todos ali e disse assim, olha, é isso mesmo, o Antônio é um cristão. Sabe por quê? Porque se o Antônio não fosse um cristão, principalmente os que estavam próximos ali, ele concluiu assim, vocês não estariam mais aqui para ficar falando essas coisas para ele. Por quê? Porque aquela pessoa conhecia o Antônio. O Antônio no passado tinha sido um matador, isso mesmo, um assassino de aluguel. E ele se conteve ali naquele momento, apesar das acusações, dos xingões ali que as pessoas, dos xingos que as pessoas se dirigiram a ele, porque ele era um cristão. O Antônio não tinha se tornado uma pessoa perfeita. Alguns diziam que ele tinha um pé meio pesado quando estava dirigia em alta velocidade. Mas o cristianismo na vida do Antônio fez com que ele ficasse quieto ali naquele momento. Ele soube se sair daquela situação. Não reagiu como ele fazia no passado. Não sacou uma arma, não atirou em ninguém, não matou ninguém aquele dia. E para mim, e para aquelas pessoas que conheceram o Antônio no passado, o seu comportamento naquele momento foi uma evidência da graça de Deus. Amém? Amigos, eu quero convidá-los nesta noite para nós irmos para a Bíblia agora. Eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Se você tem a Bíblia, como eu a tenho aqui na minha mão, você abra, por favor, no livro de Josué. Se você tem um celular, onde você estiver neste momento, talvez em casa, talvez na rua, abra aí o aplicativo da Bíblia e venha junto comigo. Eu quero falar para vocês hoje de evidências da graça na vida de uma pessoa. Esta pessoa quem foi? Raabe. Quero apresentar para você que Raabe não foi uma pessoa, não se tornou uma pessoa perfeita da noite para o dia,
mas quero mostrar para vocês que estão nos assistindo por meio da internet e para os presentes, que na vida desta mulher existem várias evidências da graça de Deus e que pode ajudar você nessa caminhada também com Deus nesta noite. Pode ajudar você que talvez esteja passando por um problema, como foi o caso do Antônio, ou quem sabe uma outra situação mais complicada. Quem sabe você que está lutando com a sua natureza pecaminosa, quem sabe você que está tentando sobreviver na fé. Venha comigo, no capítulo 2, a Bíblia fala assim, a partir do verso 1. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, diz a Bíblia, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Olha, vamos parar bem aqui no verso 1, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito, quase 3 milhões de pessoas, e agora o plano de Deus era introduzir este povo na Canaã terrestre, uma cidade que manava leite e mel. O plano de Deus era transformar aquela raça de escravos na nação escolhida dele, era transformar aquela raça de pessoas que há mais de 400 anos não tinham o seu conhecimento, em pessoas que agora iriam conhecê-lo, não só pelo seu poder, mas acima de tudo, pelo grande amor que ele tem para com os seres humanos. Este era o plano de Deus. E quando Deus age na vida de alguém, ninguém pode impedir, amém? No livro de Isaías, capítulo 43, verso 13, Deus diz assim: agindo eu, quem impedirá? Se você não deixar de me assistir nesta noite, se você que está presente aqui na igreja, prestar atenção nesta mensagem, se você tiver um pouco da fé, um pouco do que foi Raabe, Deus vai agir na sua vida, amém? Deus fez muitos milagres ao tirar o povo dali do Egito, abriu o mar vermelho, Deus fez jorrar água da rocha, e Deus fez cair o maná do céu. Deus fez muitas coisas consideradas como impossíveis para os homens, para que o povo pudesse entrar na terra de Canaã, para que o povo pudesse sobreviver 40 anos no deserto. Mas o maior milagre que Deus quer fazer é transformar a vida de alguém. O maior milagre que Deus quer fazer neste mundo, e este é o maior desafio para Ele também, é transformar a vida de uma pessoa como Ele transformou a vida de Raabe. E nós podemos encontrar evidências na vida dessa mulher, que ela foi transformada pelo poder de Deus. Não se tornou uma pessoa perfeita, mas se tornou uma pessoa transformada. Então, Moisés morre, Josué assume o comando daquele povo, e ali, já na fronteira de Canaã, havia uma grande cidade, Jericó. Jericó era uma cidade bem fortificada. Ela tinha grandes muros que a protegiam. Ela tinha um grande exército. O povo que vivia por trás daqueles muros era tão forte e poderoso que os espias, 40 anos antes, chegou a dizer que, comparado aos moradores de Jericó, os israelitas eram como gafanhotos. Josué tinha um desafio, entrar ali. E o que ele fez? Ele já sabia que Deus tinha dado a ele esta grande missão. Antes de entrar, Josué fez a sua parte. Deus quer fazer um milagre na vida de muitas pessoas. E este milagre é transformar as vidas das pessoas. Mas isso tem que ser com o consentimento das pessoas. Tem que ser com a colaboração das pessoas. Temos que colaborar com Deus. Josué, então, colaborou com Deus. Enviou 2 espias. E estes espias iriam ali para ver quais eram os costumes, quais seriam as melhores entradas, qual seria talvez a melhor estratégia para que Josué pudesse entrar. E eles foram. E quando eles entraram em Jericó, a Bíblia fala assim, ainda no verso 1, depois do ponto: eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. O serviço de inteligência descobriu que aqueles homens estavam ali. A Polícia Federal de Jericó descobriu que aqueles homens estavam ali e de imediatamente eles foram enviados para prendê-los e, claro, no mínimo, prendê-los e
executá-los. E aqui acontece algo interessante, que eu quero pular do verso aí que nós acabamos de ler, do verso 1. Eu quero levar você agora para o verso 8. A Bíblia diz assim, ó, Josué 2:8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Verso 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém? Primeira evidência na vida de Raabe, primeira evidência da graça na vida de Raabe, começou com Raabe ouvindo a palavra de Deus. Só é possível a graça de Deus nos alcançar. Só é possível a graça de Deus alcançar alguém quando esta pessoa ouve falar de Deus. Amém? Paulo disse isso. Quero levar você para o livro de Romanos, capítulo 10. A Bíblia fala assim, ó. Romanos 10, vou te dar o verso agora para você não chegar primeiro do que eu. Romanos 10, verso 17. A Bíblia fala assim. Deixa eu só encontrar aqui. Perdão, deixa eu ver aqui, parece que é Romanos 3, 17. Só um minutinho. Romanos, só perdi aqui um pouquinho do verso 10. Diz assim, a partir do verso 8, diz assim: porém o que se diz, só um detalhe aí, irmãos. Romanos 10, o verso fugiu aqui. Isso mesmo, é isso mesmo, Romanos 10, 17, amém? Diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, amém? Às vezes o texto foge, mas o Espírito Santo traz. Então Raabe, ela ouviu falar que Deus vinha fazendo muitos milagres, que Deus vinha destruindo as nações inimigas, que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, que Deus tinha feito muitas coisas em prol daquele povo, e essa notícia chegou aos ouvidos de Raabe. É verdade que o que Raabe ouviu era que Deus vinha destruindo todas as nações. É verdade que o que Raabe ouviu era que Deus mandava executar aquelas nações inteiras. Morria os homens, mulheres, crianças, animais, não era para deixar nada vivo. E isto parece não ser uma mensagem de graça. Isto parece não ser uma boa notícia. Pasmem, mas para Raabe era evidências da graça de Deus. Amém? E eu vou te dizer por quê. A história diz que tanto a justiça como a misericórdia exigia a execução daquelas pessoas. Tanto a misericórdia como a justiça exigia que aquelas pessoas, que aquelas nações fossem executadas. Por quê? Porque elas eram como um câncer. Eles já haviam se colocado além da graça de Deus. Por mais de 400 anos, Deus tinha insistido com aquelas pessoas. Por mais de 400 anos, Deus tinha dado tempo para que aquelas nações que vinham lutando com Israel se arrependessem dos seus pecados, mas nada disso tinha acontecido.
E Deus então executava aquelas pessoas, Deus ia abrindo o caminho, matando homens, mulheres, crianças e animais para que o povo de Israel pudesse passar. Assim como Deus destruiu o mundo antediluviano, Deus também vinha destruindo aquelas nações para que o povo de Deus pudesse sobreviver. E isto é graça. Graça significa salvação. Graça é Jesus Cristo, é salvação. E Deus estava salvando o seu povo, ainda que tivesse que exterminar algumas nações. E essa notícia chegou aos ouvidos de Raabe. Raabe ouviu, como disse Paulo, a fé vem pelo ouvir. E isto então mexeu com Raabe. Isso tocou o seu coração. Isto reacendeu nela a esperança de mudar de vida. Bem ouvimos, veja que o texto ressoa muito. Ela começa dizendo assim, no verso 8, diz assim, ó, bem sei que o Senhor Deus da terra de vocês causa pavor, verso 10, porque ouvimos que o Senhor... E aí vem ressoando, ouvimos. Você tem ouvido que Deus tem poder? Raabe concluiu dizendo, bem sei que o Deus de vocês é Deus no céu e na terra. Você já ouviu que o Deus do céu é o Deus criador? Você já ouviu dizer que no início a terra era um caos e o Espírito de Deus pairava sobre as águas? E que Deus criou este mundo? Que Deus organizou este mundo? Que todo o ecossistema foi planejado de maneira inteligente por Deus? Você já ouviu que Ele pode todas as coisas? Então, começa a acreditar que Ele quer te salvar. Esta foi a primeira evidência da graça na vida de Raabe. Ela ouviu. E quando ela ouviu, ela pensou, se Deus fez tudo isso, se Deus vem salvando este povo, se Deus vem livrando este povo, Deus pode fazer alguma coisa por mim? E aí começa a transformação na vida de Raabe. E aqui é interessante nós pararmos um pouquinho e falarmos um pouco sobre quem era Raabe. A palavra Raabe significa larga e espaçosa, à vontade. Isso é o que significa Raabe. Alguns relacionam este significado com a igreja de Deus. E alguns relacionam, e eu concordo, o significado de do nome Raabe com a graça de Deus, que é muito grande, porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Este é o significado. Mas a Bíblia a identifica aí, no verso 1, que eles entraram na casa de uma mulher prostituta. Antes de mencionar o nome, eles dão a ela aqui um título. Ela era o quê? Uma prostituta. Na língua grega, a raiz desta palavra diz o seguinte, que a palavra prostituta aqui, no grego, o termo é pornê, que vem de pornografia, prostituição, alguém que adultera, alguém que vende o corpo, alguém que pratica fornicação. Esse é o significado. Alguns querem dizer que o nome prostituta pode ser traduzido assim como alguém que era dona de uma hospedaria. Mas não, a melhor tradução, a correta mesmo, é que esta mulher é uma pessoa de conduta completamente imoral. Mas um dia, ela ouviu falar do poder de Deus. E o poder de Deus é graça para nós. Um dia, ela ouviu falar da graça de Deus. A palavra de Deus alcançou esta mulher. A fé vem pelo ouvir. E quando nós ouvimos falar de Deus, esta graça está nos cercando, esta graça está nos rodeando. Amém? Diz assim no livro de Efésios, capítulo 2, você pode pegar a sua Bíblia. Efésios 2, verso 8, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. E no verso 10 diz assim, olha que coisa fantástica. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Agora, Raabe é alcançada pela graça de Deus, ela ouviu falar de Deus, e agora Deus começa a operar na vida desta mulher. Deus começa a transformar a vida desta mulher. E tudo isso aconteceu porque, nós temos que falar de novo, evidências da graça na vida desta mulher. Este é o segundo ponto.
Aqueles homens chegaram naquela cidade, o que eles fizeram? Para onde eles foram? Um pouco estranho. Foram parar num prostíbulo. Olha que coisa interessante. Vocês já imaginaram? Imaginam comigo aqui. Chegando 2 evangelistas aqui na cidade de Piracicaba. Vamos imaginar que eles procuram um lugar desse para fazer contato. Não, pastor, naquela época, tudo bem, eles não poderiam ser vistos. Mas deixa eu te perguntar. Lá nos prostíbulos, lá nas esquinas de algumas ruas aí de Piracicaba, neste momento tem pessoas paradas ali. E eu pergunto para vocês, aos que estão aqui na igreja e aos que estão me assistindo na internet. Essas pessoas são ou não objetos do amor de Deus? O que vocês acham? Sim. Deus poderia ou não fazer com que aqueles homens se tornassem invisíveis? Deus poderia ou não ter encontrado um outro meio para que eles pudessem se esconderem ali do serviço de inteligência de Jericó? Claro que sim. Mas eles foram para onde? Eles foram ali, para aquele lugar, para aquele prostíbulo, porque Deus os mandou ali. E a graça de Deus, ela vai em todos os lugares. Um dia Deus mandou Daniel e seus amigos para a Babilônia, uma nação pagã, uma corte pagã, porque Deus queria salvar pessoas ali, e Deus conseguiu salvar o rei daquela nação. Um dia Deus mandou Oséias pegar uma mulher adúltera e se casar com ela. Ela fugiu de casa. Deus mandou Oséias ir e buscá-la novamente, e Oséias fez isso. Deus vai nos lugares que nenhum outro ser iria. Quando Jesus veio a este mundo, ele foi a um cemitério para libertar um homem de uma possessão demoníaca. A Bíblia diz que Jesus comia com os pecadores, que Jesus andava com os pecadores. Os fariseus disseram: este come e bebe com os pecadores, e ele faz isso, sabe por quê? Porque ele quer salvar. Quando aqueles homens foram àquele prostíbulo, eles foram, não porque eles precisavam de estar ali, mas porque Raabe precisava de Deus. E quando Deus age, quem impedirá? Quem vai dizer que Deus está errado? E aqui eu quero contar uma pequena experiência de um pastor evangelista. Não sei se eu vou conseguir reproduzir todos os detalhes desta experiência, mas eu vou tentar. E se este pastor, que é um grande conhecido meu, estiver me ouvindo, me perdoe se eu não disser todos os detalhes, não estiver de acordo conforme eu ouvi. Mas a história foi mais ou menos assim. Um dia, o pastor estava indo para a sua igreja. Ao chegar ali próximo da sua igreja, ele percebeu que havia um grupo de jovens torcedores. Eram torcedores, se eu não me engano, do Santos. Nesse dia, Santos e Corinthians tinham jogado. E me parece que o Santos tinha ganhado o jogo nesse dia. E os torcedores estavam ali revoltados. O pastor não era torcedor, mas era simpatizante ali dos esportes. E ele, como viu o grupo sentado ali próximo da igreja, num calçadão, ele se aproximou e começou a conversar com eles. Eles estavam tristes porque o seu time havia perdido. E o pastor, então, entrou no meio da conversa e fez um convite a eles. Olha, já que vocês perderam o jogo, que tal ganhar o restante da noite? Vamos entrar aqui para a igreja, daqui a pouco vai começar o culto. E eles disseram: não, hoje não, deixa para outro dia, nós não estamos com ânimo para isso. O pastor insistiu no convite e disse: vamos, eu sou o pastor da igreja. E eles disseram assim: mas o senhor é o pastor da igreja? Ele disse: sou o pastor, vamos lá. Brincadeira, o senhor é o pastor dali, está sentado com a gente aqui no calçadão? Ele disse: sim. O pastor disse que ele sentiu o desejo de sentar ali com aquelas pessoas, com aqueles rapazes. Aí eles disseram: olha, vamos fazer o seguinte, hoje não, mas um outro dia nós iremos lá na sua igreja. Mas nós vamos fazer o seguinte, para que nós possamos ir na sua igreja, nós vamos te fazer um convite também. Vamos com a gente ali no bar. Entra ali no bar, vamos conversar um pouquinho. E um dia nós iremos na sua igreja. E o pastor viu que eles estavam falando com muita sinceridade. E o pastor pensou assim: sabe, não é um lugar próprio para mim, é bem impróprio, mas eu vou lá. O pastor entrou no bar. Aí, conversando com eles ali, estava chegando o momento do culto. O pastor então disse: olha, eu vou ter que ir, porque daqui a pouco começa o culto, eu tenho que me preparar, fazer as minhas orações, mas olha, eu aguardo um dia vocês pagarem esta promessa que vocês me fizeram. Fizemos um pacto. E eles disseram: olha, vamos fazer o seguinte, nós podemos ir hoje à sua igreja, mas se você topar um outro desafio. O pastor perguntou: qual? Eles disseram assim:
lá tinha uma sinuca, né? É chamado de jogo de bilhar. E eles disseram assim: está vendo ali aquela mesa? E tinha alguns jovens ali jogando bilhar. Está vendo aquela bola? Era uma bola, eu me lembro do número que o pastor falou, bola 7. Ela estava colada. E eles disseram assim: se o senhor matar aquela bola, nós vamos cumprir a promessa. Não vai ser outro dia não, vai ser hoje mesmo. E o pastor olhou para um lado, para o outro e pensou assim: vocês irão mesmo? Vão à igreja hoje? E eles disseram sim, se o senhor matar a bola. O pastor amarrou ali aquele pacto. Disse: olha, mas olhe lá, vocês estão fazendo um pacto comigo. Não, se o senhor matar ali a bola, nós iremos. Então, conversa vai, conversa vem, o pastor virou e disse: eu topo. O pastor pegou o taco ali, virou para um lado e para o outro. Quando ele pegou o taco, as pessoas, os homens que estavam dentro do bar olharam para ele e pensaram assim: será que esse homem é pastor mesmo? Que ele pegou no taco como um profissional pega. Quando ele pegou no taco, eles já ficaram com medo. Ele se posicionou aqui, quando ele estava ajeitando para fazer a jogada, estava passando algumas irmãs. E as irmãs olharam para ele e disseram: pastor, o que o senhor está fazendo aí dentro do bar? O pastor só olhou assim de relance e disse: quieta aí, irmã, fica quieto aí, calma aí, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Pegou o taco, olhou para a bola, fez os seus cálculos, mas antes ele fez uma oração: Senhor, bola 7, na caçapa do meio, não posso errar. E o pastor então fez aquela oração e fez a jogada e matou a bola. Amém? Olha, alguns podem se escandalizar com esta experiência, mas o pastor ganhou aquela aposta, que eu não sei se é santa ou, como alguns dizem, profana. O fato é que os homens estavam numa situação agora que eles deveriam cumprir a promessa. Ele disse: bola morta, bola na caçapa, agora vamos para a igreja. O dono do bar ficou bastante nervoso naquele momento, virou e disse assim: pastor? Tu é pastor nada, rapaz, tu é jogador profissional. Mas na verdade, no passado, o pastor tinha sido jogador profissional. E usou do seu dom e talento, com a ajuda de Deus, creio eu, para matar a bola e ganhar aquela aposta que ele fez. O dono do bar fechou o bar, mas muitos dos outros homens que estavam ali foram para a igreja. O pastor conta assim: e eles foram e sentaram, tudo de um lado. Mas se você riscasse um palito de fósforo ali, pegaria fogo. Mas ele contou algo que mexeu mais comigo. Ele disse: algum tempo depois, eu batizei 3. Eu batizei 3 daquelas pessoas. Por quê? Porque eu entrei no bar naquele dia. Eu não estou mandando você ir a um bar ou a qualquer um outro lugar. Mas Deus vai nos lugares mais improváveis. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus é Deus. Ele enviou aqueles homens para salvar Raabe naquele dia. Eles foram ali, este foi o procedimento daqueles homens. Eles foram ali para salvar. Deus está indo em vários lugares. Quem sabe Deus esta noite está entrando num prostíbulo. Quem sabe Deus esta noite está entrando numa boca de fumo. Quem sabe Deus esta noite está entrando numa cadeia. Quem sabe Deus esta noite está indo, quem sabe, na rua da Cracolândia em São Paulo, porque Deus quer salvar. E Ele pode fazer isso por meio da internet, porque Deus é Deus. Esta foi a segunda e que me chamou muita atenção ali, a evidência da graça de Deus na vida de Raabe. Deus fez algo que nenhum de nós faríamos. Enviou os homens ali para aquele prostíbulo. Homens santos de Deus, homens usados de Deus, porque Deus queria salvar. E Deus pode fazer muito mais por você nesta noite, por você que está me ouvindo, porque Ele quer te salvar. Mas não para aí, amigos. Agora, a graça começa a trabalhar de uma maneira muito mais evidente na vida de Raabe. E esta terceira evidência está no ato de Raabe esconder os espias. No capítulo 2, verso 3, a Bíblia diz assim, né? Exatamente assim. Do verso 2 em diante, eles entraram na casa da mulher e pousaram ali. E a notícia chegou aos ouvidos do rei. E eis que ele disse assim, o rei de Jericó. Depois ele disse assim: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora estes homens que
que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar a terra. Olha a pressão. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda o alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. As casas eram em cima dos muros, naquela localidade. Naquela época se faziam muitas casas assim. Então aqui você percebe uma coisa, que Raabe fez algo muito interessante. O que foi? A graça a alcançou. A fé na graça de Deus fez com que ela tivesse coragem de esconder aqueles espias. Isto é graça. A graça nos move de onde nós estamos para fazer alguma coisa. Principalmente por outras pessoas. E ela fez isso com o risco de quê? De vida? Não, de morte. Ela fez isso com risco de morte. Se esta atitude fosse descoberta, ela seria morta. Teria talvez a sua cabeça separada do corpo. A graça de Deus nos move. Quem é alcançado por Deus faz qualquer coisa por esta graça ou para salvar outros. Aquele que Deus toca em seu coração, não troca a salvação, não troca o céu, não troca a companhia de Deus, não troca a amizade de Deus por nada deste mundo. Raabe sabia que se ela fosse descoberta, ela morreria. Mas mesmo assim ela escondeu os espias. Aqui eu quero tomar uma nota. Quando ela é interrogada, ela mente. E alguns têm se preocupado muito com essa passagem. Ou seja, ela contou uma mentira. Como é que uma pessoa de Deus conta uma mentira? Ela mentiu para o rei. Ela escondeu os espias e disse que não. Falou, no verso 6 ela diz: ela, porém, os tinha levado para o terraço. Ela tinha escondido os homens, mas disse que eles tinham fugido, tinham saído. E alguns querem bater em Raabe, querem acusá-la. Apesar de Raabe ter contado essa mentira neste dia, se ver a evidência da graça de Deus na vida dela. Você não pode esperar de alguém que há pouco ouviu falar de Deus, perfeição moral. E eu vou te dar um exemplo. Abraão, quando fugiu para o Egito, pelo fato de ter uma mulher muito bonita, ficou com medo dessa mulher ser tomada dele, ele ser morto, para que Faraó pudesse ficar com a mulher, ele mentiu, disse que a mulher era irmã dele. Disse que Sara era irmã dele. 20 anos depois, Abraão conta a mesma mentira. Depois, o seu filho Isaque conta a mesma mentira. Por que você quer exigir perfeição de alguém que está conhecendo a Deus agora, de alguém que está entrando na igreja agora, se mesmo aqueles que há muito tempo estão na igreja são falhos? Ela mentiu porque era a única ferramenta que ela tinha em suas mãos. Vem cá, se coloque no lugar dela naquele momento. E olha, ela não mentiu para salvar a sua vida, ela mentiu para salvar a vida de outras pessoas. Ela sabia que se ela entregasse os homens seriam mortos. E por outro lado, a Bíblia diz assim no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Prefiro acreditar que Raabe estava sendo alcançada pela graça de Deus, e nós vamos ter provas disso mais na frente, não evidência. Raabe mentiu, mas porque era nova na fé. O pior é muitas pessoas que já são antigas na fé e continuam fazendo às vezes pior do que Raabe. Então, temos que dar um ponto aqui para Raabe. Amém? Ela estava começando a sua vida cristã. Ser cristão não significa ser perfeito, mas significa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Não queira ser perfeito, mas entregue a sua vida a Deus e Ele vai trabalhar na sua vida. Evidências da graça de Deus na sua vida virão mais e mais. Então, queridos, Raabe agiu pela fé na graça de Deus. Não é a fé que salva, mas a graça de Deus que salva. Nós acabamos de ler isto
em Efésios, nós podemos ler novamente. A fé, ela opera. Vamos ler Efésios 3:20. Diz assim, ó, Efésios 3:20, na minha Bíblia fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus operou ali, foi uma mentira no meio, mas Deus estava operando? Sim ou não? Sim, Deus estava operando. Deus não respaldou esta mentira. Deus não é conivente com o erro. Deus não é conivente com o errado, mas Ele aceita o melhor de nós. Por isso que a Bíblia diz, qual o maior dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu conhecimento. E foi este pouco conhecimento que Raabe tinha, foi a força que Raabe tinha, que fez com que ela agisse daquela forma, fez isso amando a Deus, de acordo com o conhecimento que ela tinha de Deus naquele momento. Amém? E aqui eu não sei até que ponto alguém tem que ter, até que ponto o conhecimento de alguém tem que chegar para ela ser salva. Mas uma coisa eu aprendi: se você tem pouca luz, mas se você anda nessa luz, Deus pode te salvar. Raabe sabia pouco, mas o pouco que ela sabia de Deus fez com que ela agisse em prol da salvação de outros e em prol da sua salvação também. Amém? Queridos, voltando, então, esta foi a terceira evidência, o ato dela esconder. A graça de Deus opera em nós e nos leva a agirmos em direção ao céu. Mas há uma outra evidência. Quando Raabe aqui agiu para salvar aqueles homens, ela também fez algo. E isto é uma evidência da graça de Deus na vida de alguém. Ela disse assim, agora no verso 12, do capítulo 2, ela disse assim: e agora, de Josué 2:12, e agora, jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Olha que coisa interessante. Olha aqui, quando alguém é alcançado por Deus, ele vai se preocupar com a salvação da sua família. Olha aqui, se você tem uma esposa e você já foi alcançado por Deus, pela graça de Deus, esta graça só será verdadeira se você se preocupar com a salvação da sua esposa. Esta graça só será verdadeira na sua vida se você estiver preocupado com a salvação dos seus filhos. Essa graça só será verdadeira na sua vida se você estiver com aquele sentimento de que você precisa salvar as pessoas que fazem parte do seu círculo familiar. Esta é uma evidência da graça de Deus em nossas vidas. Quando Deus nos salva, um dos primeiros indicadores ou indicativos de que essa salvação é verdadeira é que nós sentimos o desejo, a preocupação de salvar aqueles que estão mais próximos de nós. Esta é uma outra evidência. Amém? Mas há uma outra evidência aqui da graça de Deus na vida de Raabe. É a evidência do pacto. Olha que coisa aqui interessante. No capítulo 2, versos 17 e 19, a Bíblia diz assim, Josué 2:17, fala assim: ela fez a proposta e os homens responderam. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas, se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. Deus assume a responsabilidade de salvar você, mas Ele exige uma resposta de você. Deus sempre fez pacto com aqueles que Ele quer salvar. Primeiro Ele fez um pacto com Adão e Eva, quando o primeiro cordeiro foi morto. Depois Ele fez um pacto com Noé. Faça uma arca, entre para dentro dela, e você não irá perecer. Vou destruir o mundo. Depois Ele fez um pacto com Abraão. Depois Ele fez um pacto com o povo de Israel.
na saída do Egito, ele disse assim: olha, mate o cordeiro e põe o sangue nas ombreiras, nas traves das portas. Quando o anjo passar e ver o sangue, todos que estiverem dentro daquela casa serão poupados. O cordão era de cor escarlate, vermelho. Aqui é o pacto da graça. Raabe fez um pacto com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Este cordão é um símbolo do sangue de Jesus que morreu na cruz por nós. Esteja debaixo da graça de Deus, esteja debaixo deste sangue, aceite Jesus como o seu Salvador, se renda àquele que morreu por você na cruz, se entregue a Ele, fique onde Ele possa te alcançar e você será salvo, você e sua casa. O povo entraram, os muros de Jericó foram arrancados pelos anjos, as únicas armas que Josué e os homens usaram foram as trombetas. E quando eles deram o sinal, os anjos, sob o comando de Jesus, com as suas próprias mãos, arrancaram os muros, e o povo entrou naquela cidade e matou a todos. Mas Raabe e sua família foi poupada. A graça de Deus alcançou aquela mulher. Ela ouviu falar de Deus, ela acreditou naquele Deus, ela entendeu que Ele é o único Deus no céu e na terra. Ela agiu de acordo com essa graça. Pela fé nesse Deus, ela escondeu os espias e obedeceu às suas diretrizes. Ela obedeceu às suas diretrizes, fez tudo como eles fizeram. O cordão lá estava quando eles entraram, e todos foram poupados. A graça de Deus nos alcança para boas obras. E esse texto eu tenho que ler. Efésios, tenho que ler com vocês. Efésios 2, vou ler novamente, nós já lemos. Efésios 2:10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eles disseram: façam isso, botem o cordão, põe o povo para dentro de casa, fiquem ali, não saia ninguém, e vocês viverão. Ela obedeceu, sim ou não? A Bíblia diz que sim. Hebreus 11, estamos chegando ao final, diz assim, ó. Olha que coisa interessante. Hebreus 11, 31, Paulo diz: pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Paulo coloca Raabe ao lado de Abraão. Ambos agiram pela fé. Abraão se dispôs a sacrificar o próprio filho, agiu pela fé. Raabe correu o risco de morte, agiu pela fé. A graça fez com que ela se movesse. E aqui Raabe entra para o panteão da fé. Na Holanda, no ano, para eu não errar, na Holanda, no ano de 2000, em janeiro de 2016, isso mesmo. Em janeiro de 2016, em Amsterdã, as autoridades daquela região, não sei se você sabe, mas ali a prostituição corre solta em algumas cidades da Holanda. E ali as autoridades erigiram um grande monumento em homenagem às prostitutas daquela região e a todas as prostitutas do mundo. E as autoridades daquele lugar reconheceram isso como sendo algo legal. Olha que coisa interessante. Deus também fez uma homenagem a Raabe. Nós acabamos de ler. Você acabou de ler comigo. Deus fez esta homenagem. O que foi? Colocou o nome de Raabe no texto que nós acabamos de ler, juntamente com nomes como o nome de Davi, de Esther, de Maria e muitos outros. Não vou nem falar Salomão, Sansão, que pisaram na bola demais. Mas eu vou colocar um aqui, que está acima de todo outro nome. Lá no capítulo 1 do livro de Mateus, aparecem 3 mulheres. Quem são elas? Maria, mãe de Jesus. Qual é a outra? Ruth. E qual é a outra? Raabe. Deus homenageou Raabe, colocando o seu nome no panteão da fé, na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11.
Deus homenageou Raabe, colocando o seu nome lado a lado com o mesmo nome da mulher que gerou, que teve o privilégio de carregar Jesus na barriga por 9 meses. Isto é uma grande homenagem. Foi Deus que fez isso. E uma nota sobre Raabe. No novo céu e na nova terra, Raabe não carregará mais o estigma do seu nome. Não mais. No capítulo 2 de Apocalipse, diz assim, a partir do verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No capítulo 3, verso 2, do mesmo livro de Apocalipse, fala assim: ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e ali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quero ter o seu nome também colocado, não mais na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, porque ela já está fechada, mas na galeria dos salvos. Quer ter um novo nome? Você tem ouvido falar de Deus? Então, você tem recebido alguma luz, ainda que seja pouca? Siga essa luz. Você tem sido alcançado pela graça de Deus? Deixe essa graça te mover. Faça aquilo que Deus está te pedindo. Você quer receber um novo nome? Você quer ser homenageado? Você quer ser lembrado? Você quer ter o seu passado esquecido? Você quer ser uma pessoa de uma nova conduta? Quer ser uma nova criatura? Permita que Deus faça tudo na sua vida. Permita que Deus trabalhe em sua vida. Nesta noite, para aqueles que estão me ouvindo na internet, para aqueles que estão presentes aqui, eu quero convidá-los, e desta vez os presentes, para que fiquem em pé. Você que está me assistindo pela internet, se você estiver sentado, você pode ficar em pé também. E antes de fazer a oração, eu quero te dizer uma coisa. Até aqui eu te perguntei, mas agora eu quero te afirmar. Se Deus pôde alcançar uma mulher como Raabe e colocá-la na galeria dos heróis da fé, se Deus pôde considerar Raabe uma pessoa tão digna de viver no céu e uma pessoa de tão boa reputação, que Ele colocou o seu nome ao lado do nome da sua própria mãe, Ele pode fazer muito mais por você. Se Ele trabalhou desta forma na vida de Raabe, Ele pode trabalhar muito mais por você. Quer você que Deus faça isso na sua vida a partir de agora? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado porque as evidências da graça na vida de Raabe nos anima mais uma vez nesta noite. Senhor, muitos de nós aqui temos sido, talvez, como Raabe. Talvez não tenhamos chegado na escala da imoralidade que ela chegou, mas muitos têm contado mentiras, muito têm feito outras coisas, têm quebrado os teus mandamentos, tem sido, quem sabe tem feito até coisas piores, mas está lá no passado. Desses que estão me ouvindo, já foram alcançados. Que o Senhor continue trabalhando em suas vidas. Mas é possível que alguém esteja me assistindo pela internet. Ou quem sabe alguém não tem sido alcançado como foi Raabe, plenamente, a ponto de ter o teu nome colocado no panteão da fé, na galeria dos heróis da fé. Que o Senhor possa completar a obra que o Senhor um dia iniciou na vida desta pessoa. Falo desta que está me assistindo aqui de forma presente, mas talvez na internet tenha alguém nos assistindo, que como Raabe está vivendo uma vida imoral, distante, sem esperança,
faz parte de um povo idólatra, de um povo pecador, onde a maioria são obstinados. Mas se o Senhor pode alcançar esta pessoa nesta noite, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, faça isso. Trabalhe na vida desta pessoa, resgate-a. Faça um pacto de sangue com ela nesta noite. Falo do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Pai, e acima de tudo, quando este mundo não mais existir, quando ele for destruído assim como foi Jericó, que nós possamos ter os nossos nomes ali para sempre eternizados no livro da vida do Cordeiro. Que possamos fazer parte daqueles que irão viver eternamente. Que conforme diz Apocalipse, possamos receber um novo nome. Que possamos ser colunas do teu santuário. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amigos, uma boa noite para os presentes, uma boa noite para o nosso público da internet. E até sábado, a partir das 9 horas, neste mesmo lugar. Até lá.